Inglaterra, forçou o Banco da Inglaterra a ficar amassado, o Banco da Inglaterra tentou vencer esse short, não conseguiu, quebrou, ele ganhou bilhões, né? Quem ajudou o George Soros a fazer isso foi ninguém mais, ninguém menos que o atual secretário do Tesouro americano, né? Que é o Scott Bessent, né? Então, o Peter Thiel ter vendido todas as ações dele é preocupante para mim. E a outra coisa é esse negócio da BlackRock. Pois é. Porque os caras estão proibindo a galera de sacar o dinheiro. O que é um sinal? Isso é um sinal de que eles estão sentindo que a galera percebeu que vai dar zebra. Todo mundo vai tirar em massa. Vai tirar, e a gente sabe que o maior desespero de um banco... Primeiro que não tem. Não tem esse dinheiro lá. Os caras estão usando esse dinheiro para fazer um monte de coisa. Existe aquela margem fracionária, né? Aquela questão fracionária que é maluca. Tipo assim, eu deposito $1.000 no banco. Com esses $1.000, ele pode emprestar $10.000. Ele empresta um dinheiro que não existe. Ele só precisa ter depositado 10% do que ele emprestou. Pois é. Porque aí se todo mundo pedir, acabou. Todo mundo pedir, não tem esse dinheiro. Aí você tem a corrida aos bancos, né? O que o dinheiro digital vai resolver, né? Porque você não tem corrida aos bancos com dinheiro digital, né? Ele aperta um botão e ninguém saca. Porque é digital, né? Afinal, não tem nem como sacar, né? Mas eu posso também chegar lá pra pegar meu dinheiro e o cara fala, não tem esse dinheiro também. Também. Com digital que você tá falando? Não, em nota, né? Em nota, lógico. Né? Vai falar, não tem, né? Você tinha que ter me avisado antes. Exato, tem que ter uma... Você sabe como é que é, né? Banco. Tem que avisar, não é assim. Não, pra você depositar é maravilha, mas vai tirar. Porra. Tirar é uma dificuldade, né? Vai contratar um seguro, na hora de você precisar, eles botam um monte de dificuldade, né? Pois é. Faz parte, né? Faz parte do jogo. Então, esse negócio da BlackRock significa o quê? A galera tá sentindo que vai azedar o angu, que o negócio vai ficar estranho. Eles estão sentindo que o dinheiro deles não tá seguro nesses fundos que a BlackRock gerencia. Então a galera começa a tirar e eles falaram, opa, tá proibido, não vai tirar. E é o que acontece também quando uma moeda nacional ela quebra. Vamos supor, a Argentina passou por isso recentemente, em 2023. O peso argentino começou a quebrar, o que a galera começou a fazer? Transformar o dinheiro argentino em dólar. Dolarizar. Aí o que o governo fez? Não pode. Você só pode mandar pra fora $100 por dia. Aí você fala, pô, irmão, aí tu me quebrou. Aí a galera começou a fazer o quê? Ouro. Bitcoin. Ouro também, né? Também. Aí os caras tudo Bitcoin. Então, uma das coisas mais interessantes que eu faço e que eu acho que é importante é acompanhar o que caras desse naipe estão fazendo. Os grandes tomadores de decisão. Peter Thiel vendeu tudo. Meu irmão, tem coisa aí. Ou ele sentiu que vai quebrar e ele está com dinheiro na mão para comprar. O Warren Buffett, né, o grande, né, a grande referência para muitos investidores, o cara tá vendendo ações já desde 2023. O cara tá com 200 bilhões no bolso. Os caras estão se preparando muito. Ele tá só esperando o carro quebrar tudo para ele comprar. Comprar alguma coisa muito barato, né? É igual a pandemia. Meu irmão, os caras fizeram festa, cara. Fizeram Foi a maior concentração de renda da história. Transferência de renda, de riqueza, de patrimônio. Você imagina, você tem aqui em São Paulo milhares de mercadinhos de bairro. Pequenos comércios, né? Esse cara não tem caixa para ficar 6 meses fechado. 6 meses? 1 ano, 2 anos. Fora os estabelecimentos que foram soldados, né? Os caras chegaram com um maçarico soldando. Eu nunca imaginei que eu veria um negócio desse. Só se fosse na União Soviética, né? Na Coreia do Norte. Nunca imaginei que eu veria isso no Brasil, né? O cara vindo trabalhar, nego soldando a porta do... Muito Falei, louco. Caraca, meu irmão, a que ponto chegamos, né? O cara tá proibido de ter o ganha-pão dele. E não houve uma revolução no país por causa disso, né? Então isso foi uma prova teste. De... Poxa, esse teste aí, a humanidade foi reprovada nesse teste. Ou foi aprovada pros dominadores que não querem ninguém revoltado, né? É tipo assim, vamos ver se a população vai se rebelar. Não se rebelaram. Um ou outro ia pra praia arrumar miqué. Pô, tô na praia! Aí o GCM prendia o cara, né? O cara, pô, tô aqui na praia, né? Cara, meu pai era engraçado nessa época. Meu pai, eu ia surfar, né? De manhã. Essa época eu tava no Rio. Aí
tô dentro d'água o GCM não consegue entrar pra te tirar, né? Quem tá dentro d'água ficava... Porque só podia ficar na praia de 6 da manhã às 10. Tinha isso? Não tinha isso. Aí, não. No Rio tinha. Aí o que acontecia? Eu ficava. Só que meu pai, ele se amarra em filmar. Ele ficava me filmando. Quando chegava o horário, ele se escondia na restinga. Ele ia pra dentro da restinga e ficava lá. E eu de dentro d'água via a careca dele lá no... E não dava pra ver? Dava pra ver, né? Não, eu conseguia ver, mas a galera que passava andando... Não via. Porque eles vinham andando e mandando todo mundo sair da praia. Tá. Aí eles se escondiam na restinga. Aí ele esperava os caras passar. Aí a galera passava e ia embora. Aí ele voltava. Deixa eu ir ao banheiro. Vai lá. Manda uma pergunta aí. Manda aí. Vamos lá. Michael Douglas mandou uma pergunta aqui. Opa, um abração pro Michael Douglas. A galera acha que esse cara não existe. Esse cara é meu aluno, tá? Na Arca. Ele está perguntando se você acha que quem vai vencer a disputa pela presidência no Brasil vai ser um representante de direita, porque o Trump está levando a direita para o mundo. E qual que é a sua opinião? Então, eu não estou conseguindo enxergar ainda. Eu preciso de mais tempo para saber quem que vai disputar, né? E sentir como é que o Trump vai lidar com o Brasil. Por exemplo, quando o Trump começou a colocar tarifas, sanções e investigação comercial, eu pensei, cara, o Trump não quer mais o atual governo, não. Porque ele tá amassando o Brasil, né? Só que quando ele se encontra com o presidente Lula lá na Malásia, e aí eles ficam ali numa relação maravilhosa, para surpresa de muitos, eu falei, rapaz, agora eu não sei mais o que o Trump quer. Vai que ele tá tendo uma relação tão boa que ele vai preferir a continuação do atual governo do que uma troca, né? Talvez aquela ideia de trocar o certo pelo duvidoso. Então tá muito difícil ler isso, porque no início o Trump estava contra o Brasil, agora ele tá a favor, aí agora ele tá meio contra de novo, depois do início desse conflito no Irã. Então tá muito cedo para entender, a paisagem tá muito misteriosa ainda, não tô conseguindo ver, cara. O Marco Denucci, ele está perguntando aqui, comente sobre os aviões chineses Y-20 que estavam em direção ao Irã, desligaram os transponders dias antes do início dos ataques. Então, isso aí é meio comum, né? Essas aeronaves assim que estão fazendo operações especiais, eles desligam, né, o transponder. Não só as aeronaves, mas as embarcações também, né? Faz parte dessa preparação para a ofensiva, né? É meio padrão isso. O Vivanco Solano, ele perguntou se vocês estão sabendo da história da privatização de mina de urânio para os Batista Brothers. Eu vi por alto essa notícia ali, não aprofundei, mas é uma galera que tem um trânsito muito forte com o Trump também, né? Parece que... Cara, me ajuda aí, Homer, porque eu não me lembro qual era o detalhe, mas... Procura aí. Os irmãos Batista ajudaram recentemente a Melania Trump a fazer alguma coisa. Bota o irmão Batista e Melania e vê o que vem aí, que eu esqueci o que é. Eles intercederam a favor das autoridades brasileiras que estavam sancionadas. Pô, dá uma aliviada aí. Então o cara eles têm uma entrada muito forte. A gente não pode esquecer, né, que eles são potência nos Estados Unidos, né? A parte de alimento, de carne lá, os caras, mandam muito, né? Apareceu alguma coisa da Melania aí? Por enquanto, não. Não? Vou dar uma pesquisada aqui. Eu não sei se eles ajudaram a divulgar... eu acho que foi o documentário dela. Eles ajudaram, eles patrocinaram, acho que o documentário da Melania Trump mesmo. Você vê como é que eles estão querendo fazer uma média com a chefia lá, né? Aqui apareceu, vão bancar filmes sobre Melania, esposa do Trump. Viu? Fazer uma média com a chefia, né? Deixa que eu banco o filmezinho da primeira dama e tal. Se aqui iam fazer um desfile de carnaval. Aí a escola foi rebaixada. Foi. Né? Um pouco de situação, né? E de Niterói ainda, né? Pois é. Tiro saiu pela culatra. Acho que a escola tinha subido pra primeira divisão e caiu. Né? Meu Deus. Faz parte, né? O Vinícius Castro, ele mandou aqui, qual o impacto em uma possível vitória do Ocidente nessa guerra do Irã, com a guerra da Rússia e Ucrânia? O impacto é o seguinte, né? Eu ontem ou hoje estava assistindo um russo que é dono de um fundo de investimento. Ele estava explicando a guerra. E para ele, essa guerra, tudo está acontecendo é uma jogada genial do Trump. Essa guerra agora. Porque o Trump, resumindo assim, uma palestra de 1 hora do cara.
o que eu falei. A China tem 3 fontes de petróleo, né? Venezuela, Rússia e Irã. Venezuela e Irã já saiu, então a China vai ficar na mão dos Estados Unidos. Poxa, libera um pouquinho de petróleo aí. Não, mas para liberar você vai ter que me liberar suas terras raras também. Então, seria uma jogada não só uma jogada de mestre, mas seria o Trump evitando a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque ele está impedindo a China de continuar se fortalecendo, porque para um país realmente crescer muito, ele precisa de muita energia, e energia é petróleo, por enquanto. Sem petróleo, eles não conseguem continuar a ascensão que eles estão tendo, né? Então, o Trump estaria impedindo a China de realmente estar em pé de igualdade com os Estados Unidos para poder bater de frente numa Terceira Guerra Mundial. Eu acho que não é isso. Para mim, esse cara está fazendo uma leitura muito otimista da coisa, apesar dele ser russo, né? Ele tem um olhar assim um pouco diferente, né? Então, nessa leitura, se os Estados Unidos vencerem, o que vai acontecer? Eles vão controlar boa parte do petróleo global, já controla a maior reserva que é a Venezuela, agora vão controlar a do Irã. Isso vai dar para os Estados Unidos não apenas um poder gigante de decidir quem recebe ou não energia, e além disso, eles estão impedindo a energia de ir para a China e também eles estão garantindo a perpetuação ou a manutenção do petrodólar. Porque sem o acesso ao petróleo ou sem o petróleo vendido em dólar, o dólar perde boa parte da sua razão de ser, né? Que depois que perdeu o lastro, virou uma moeda sem lastro, né? Como a gente chama de moeda fiduciária, moeda que o seu valor é uma fé que você tem, que ela tem valor, apesar dela não ter. O valor do dólar é que, em tese, com esse acordo do petrodólar, todo mundo que quer comprar petróleo tem que comprar dólar primeiro. Então o dólar ele ganha uma importância, né? Então eles estariam, se os Estados Unidos vencerem, Trump salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial, Trump venceu, colocou a China numa encruzilhada energética e ele salvou o petrodólar. Se ele vencer, é isso. O Correndo para Cachorro, ele perguntou se com as escaladas de guerra no mundo, o Bitcoin pode perder o seu valor. Cara, o Bitcoin pode perder o seu valor mesmo sem escalada de guerra. Então ele não precisa disso. Mas o Bitcoin, cara, o que eu vejo como futuro do Bitcoin é o Bitcoin começar a sair de cena para dar lugar às stablecoins. Então, cada vez mais os americanos eles vão impedir as pessoas de terem uma maneira de operar as suas finanças sem passar pelo controle central. E a melhor maneira de fazer isso é acabar com a ideia das moedas digitais dos bancos centrais, né? Porque você tem 3 coisas diferentes. Você tem o Bitcoin, que nasce com uma proposta ali de ser uma moeda descentralizada e fugir desse controle estatal. A gente tem abaixo do Bitcoin, ou tipo assim, pegando uma ideia boa e transformando numa coisa do demônio, você tem as CBDCs, que são as Central Bank Digital Currencies. Então você transforma o conceito do blockchain, que é uma proposta para liberdade e não fugir, né, do controle estatal, você transforma num controle total, né, porque você tem uma moeda digital, só que ela é centralizada nos bancos centrais. Então é o demônio pegar um negócio que era do bem e transformar numa ferramenta do mal. Só que agora a gente está vendo o Trump literalmente matando as CBDCs, porque o Trump, ele, para agradar o Vale do Silício que o colocou no poder, ele emitiu uma ordem executiva proibindo o Banco Central americano de fazer uma moeda digital. Aí você fala, então Trump vai acabar com as moedas digitais centralizadas, vai deixar só o Bitcoin e o Ethereum, né, as moedas descentralizadas. Não. Ele está trocando o controle das moedas digitais centralizadas, tirando do Banco Central americano e entregando para o Vale do Silício, que são os caras que patrocinaram ele, com a stablecoin. O que é a stablecoin? É uma moeda digital que é atrelada a uma moeda estável, nesse caso o dólar. Então, assim, a stablecoin é um exemplo de dólar digital, tanto quanto as CBDCs, só que não é controlado pelo Banco Central, é controlado pelas empresas privadas do Vale do Silício. Aí a gente tem o Circle, que é o USDC,
tem o Tether, que é o USDT, tem a moeda, a stablecoin do PayPal, tem a stablecoin do Trump, o Trump tem uma empresa de stablecoin também. Então, o que eu creio que, pelo movimento que a gente está vendo, é o Trump parecendo ser a favor do Bitcoin, mas ele substituindo a importância do Bitcoin pelas stablecoins e transformando isso no dólar digital. Talvez seja o XRP, o Ripple, né, que ele vai usar, a gente não sabe exatamente, mas eu acho que o Bitcoin vai saindo de cena e as stablecoins vão ganhar o mundo nisso aí, substituindo as moedas digitais por essas moedas estáveis. Estáveis, tão programáveis e controláveis quanto as CBDCs, né? Então é um sistema que parece lindo de liberdade, mas é um sistema que permite todas aquelas coisas preocupantes, né? De apertar um botão, cancelar a conta do cara, o cara não ter crédito social, não tem acesso à conta, a moeda ser programável no sentido dela ter um prazo de validade, né? Você ganha um crédito de stablecoin dia 5, dia 30 ela expira, você tem que consumir naquele período e só comprar aquilo que o sistema permite, né? Eu quero comprar metralhadora. Não pode. Eu quero comprar carne. Não, carne vermelha não. Você agora tem que ser vegano. Então é tão satânica quanto as CBDCs, mas ela aparenta ser um negócio mais moderno, né? Então acho que aí o stablecoin, o Bitcoin ele vai saindo de cena. Talvez isso gere uma desvalorização do Bitcoin, né? Tô olhando o cenário e imaginando o que pode acontecer. O Felipe Fio, ele perguntou aqui, ó, se depois da invasão aí do Trump no Equador, ele também pode invadir o Brasil. E se isso acontecer, se o Brasil conseguiria responder à altura. Com certeza. Só com memes, né? Só chamar o Nelson Ned, né? Que vai responder à altura ali, né? Com memes a gente vence. Não tem. A gente fez um flashback histórico, né? Quem peitou se ferrou. Né? A Dilma sofreu impeachment. O Lula, na época, acabou, né, indo para prisão. O Bolsonaro está do jeito que está. Vargas morreu, João Goulart morreu. Outros morreram também, porque se você pega a história do governo militar, o Castelo Branco e o Costa e Silva, eles tiveram morte meio estranha. Né? Acho que foram 2 acidentes. Depois confere para mim, Homer. O Castelo Branco, se eu não estou enganado, ele caiu o helicóptero. E o outro bateu de carro, alguma coisa assim. Assim como aconteceu com o Juscelino Kubitschek também. O Juscelino Kubitschek morreu num acidente de carro. Dizem que porque ele estava querendo voltar, ou ele tinha um quê meio assim, mais comunista, os americanos supostamente sabotaram, né? João Goulart também teve uma morte estranha no exílio. Então dizem que não foi só o João Goulart e o Vargas que peitaram os Estados Unidos, tiveram mortes estranhas, não. Até uma galera Porque no governo militar você tinha a linha dura e você tinha a Sorbonne. Sorbonne é a galera que os militares estudaram na França, que tinha uma visão meio de esquerda, assim, entendeu? Era mais... Então você tinha uma briga entre a linha dura e a Sorbonne. Então, o Castelo Branco... Dizem que considerava ele muito light, que a galera queria endurecer mais, né? Aí depois vem o AI-5, né, com Costa e Silva. Mas até o Costa e Silva também teria... Achou aí? Eu me lembro. Achei. Como é que foi aí? O Castelo Branco, ele morreu num acidente aéreo. Viu? O Jango provavelmente foi infarto. Infarto, né? Aí tem a história que ele foi envenenado e tal. E aqui o Costa e Silva, não lembro. Ele foi um derrame cerebral aqui, ó. Derrame? Derrame. Aí você entra aqui até aquela história do... Bom, me fugiu o nome do cara que o Sarney entrou no lugar dele, que morreu lá. História estranha pra caraca. Tancredo. Pô, aquela história do Tancredo é muito estranha, aquilo bizarro, ali, meu irmão. Aquilo ali dá uma série de... Tem um documentário, uma série, tem alguma coisa de... Eu já assisti aí. Aí tem aquela história que a foto que ele tá no hospital rindo ali, ele já tinha morrido, né? Que os caras seguraram a notícia. Então, cara, essa história foi muito estranha. A morte do Ulisses Guimarães, né? Aquela queda do helicóptero. Pode ter sido tudo natural? Claro, pode ter sido, mas abre margem, né? Para certos interesses aí, meio... Uma coisa muito estranha também foi que vários líderes tiveram doença. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!